Eu agradeço ao nosso relator e já de imediato, sem mais delongas, eu passo a palavra à primeira expositora dessa segunda mesa, a doutora Rivana Ricardo. Vossa Excelência tem a palavra, fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente, associação, deputado Aliel Machado, a ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que congrega mais de 6.000 defensores públicos estaduais nas 27 unidades da federação no país, agradece profundamente a oportunidade de dar a visão dos defensores públicos que diariamente estão dentro, principalmente dos presídios estaduais, né, e nas unidades judiciárias no país inteiro, atendendo a população marginalizada, pobre, preta, né, e que precisa ser ouvida com as mudanças que acontecem na legislação e que impactam diretamente a vida deles. Cumprimento todos os integrantes da mesa, e os que me antecederam e os que agora estão aqui, doutor Rogério, doutora Luciana, e também a todos os deputados aqui presentes, na pessoa do relator da proposta, o deputado Fábio Trade, né? É um prazer enorme comparecer à Câmara para participar desse debate que visa, né, analisar a necessidade ou não da redução dessas instâncias recursais, né? Inicialmente, eu gostaria de elogiar a iniciativa da Câmara, também a iniciativa apresentada na PEC, por ir numa linha diametralmente oposta do que outras já apresentadas de um ataque direto ao artigo 5º. Então, só por isso já é um ponto louvável, né, da gente discutir essa iniciativa sobre essa ótica, né? O que a PEC 199 traz é mudar esse momento do trânsito em julgado, reformando, como já foi dito aqui na mesa anterior, os artigos 102 e 105, para, respectivamente, incluir a previsão das chamadas ação revisional extraordinária, ação revisional especial, em substituição aos recursos extraordinário e especial. Só que, além de uma mera alteração de nomenclatura, né, ela busca promover mudanças substanciais no sistema impugnativo brasileiro, uma vez que altera, sim, o marco do trânsito em julgado e amplia o rol de impugnações posteriores ao encerramento do processo, incrementando rigores de acesso aos tribunais superiores. Nesse aspecto, entendemos que o desenvolvimento dessa ideia, que está sendo retomada aqui pelos deputados, deve ser discutida mediante um olhar mais holístico nos diversos aspectos que vão impactar, que essa mudança vai impactar, como já foi dito aqui. Não é uma proposta que pode ser analisada deixando de lado o impacto, principalmente na área criminal, como alguns pregam, né? Todos os esforços políticos que foram feitos nessa proposta têm como pano de fundo, sempre a gente escuta isso, o combate à impunidade. Mas eu acho que é importante questionar a impunidade de quem se quer combater. Todas as reformas que foram feitas durante todos esses anos no Brasil para tentar encurtar o processo, tentar promover a celeridade da justiça, né, lidar com a duração razoável do processo, não tiveram muito êxito, né? E, de fato, o que a gente vê é que o processo continua a ser seletivo, principalmente o processo penal. A sensação de impunidade que é usada para justificar a mudança legislativa, sob o ponto de vista criminal, não condiz quando a gente vê os números do país. Do ponto de vista criminal, a população carcerária do Brasil só aumenta, o que significa que o Poder Judiciário condena, né? A polícia prende também. Então, assim, não falta condenação e não falta prisão, né? Não é assim, antecipando o cumprimento da pena, que a gente vai resolver os problemas da justiça criminal. O que vai continuar acontecendo, o que já acontece hoje e o que vai ser agravado é a seletividade penal, né? Então, por essa razão, não se pode avançar nessa discussão sem analisar a proposta pela ótica da população que será afetada. Os mais pobres serão sempre afetados com maior rigor. Qualquer endurecimento penal ou processual penal e a mudança constitucional que, então, vai impedir a revisão dos processos, que se dirija simbolicamente ao andar de cima da sociedade, porque tem esse pano, vai atingir sempre com maior rigor o andar de baixo, os pobres, os negros, a clientela sempre seleta do direito penal.
Teremos, então, furtadores de chinelo, de lata de leite, de bolachas, presos e se profissionalizando em masmorras cada vez mais cedo nisso. E isso é muito grave. A justificativa toda para essa mudança legislativa se baseia na ideia de limitar a atuação do STF e ao STJ para situações de efetiva gravidade. É isso que diz a proposta. A proposta não mexe, como eu falei, no artigo 5º, mas é preciso questionar o que é essa efetiva gravidade. O que seria agora essa atuação exclusiva do STJ e do STF? 1/3 dos pedidos, como foi dito aqui pelos professores nos dados, do habeas corpus de condenados em segunda instância que chegam aos tribunais, têm suas penas revistas. Isso revela a importância dos recursos aos tribunais superiores, que corrigem erros, corrigem penas injustas. Os dados mostram, especificamente, que as ações propostas pelas defensorias públicas nos tribunais superiores para a preservação de direitos e garantias individuais são modificadas e têm êxito, então. As ações conseguem êxito nisso, né? Essas instâncias recursais não são, e isso é importante frisar, acessadas apenas pelos ricos, como pode aparecer à primeira vista. Os dados do Justiça em Número, os dados de todas as pesquisas feitas de acesso aos tribunais superiores demonstram que muitos dos processos são ingressados pela Defensoria Pública e que alteram, assim, a vida de uma pessoa pobre, né? Em 10 H6 impetrados, por exemplo, pela Defensoria Pública nos tribunais superiores, 5 deles obtêm êxito, o que significa que é um número muito expressivo de atuação e de presença das pessoas pretas, pobres e marginalizadas por meio nas instâncias superiores, por meio da atuação da Defensoria. Esse mito, então, de elitização da justiça, que só réus com advogados ricos chegam ao Supremo, não é verdade. Esses números estão aí para provar o contrário. Né? Cerca de 60% dos H6 oriundos do Estado do Rio de Janeiro no STJ são de responsabilidade da Defensoria Pública. São Paulo, por sua vez, a Defensoria Pública de São Paulo é a 5ª maior litigante no STJ. No universo de 1.476 processos em que a Defensoria Pública de São Paulo foi requerente junto ao STJ, 49% tiveram resultados positivos, com um impacto na liberdade dos pacientes, atenuando, assim, a pena, né? E, enfim, a dosimetria, não necessariamente produzindo a absolvição, não é isso, mas qualquer impacto na mudança dos presos e, com isso, impacta o tempo dele de prisão, é um motivo de reforma, de comemoração de uma vitória da ação questionada. Então, eu volto a perguntar, se esses pontos, uma mudança que se consegue nos tribunais superiores não são importantes para a atuação do STJ e do STF, eu volto a perguntar qual é a efetiva gravidade que precise da atuação do STJ e do STF, se não corrigir erros que impactam em vários aspectos das vidas das pessoas, e falando no direito penal da liberdade. Né? Como defensora pública, eu só posso entender que é efetiva gravidade, que precisa ser corrigida pelos tribunais superiores, quando se mantém preso indevidamente uma pessoa por um dia sequer. Isso já é muito grave. Penso que é uma atuação digna e honrosa de qualquer tribunal superior que vem, então, dizer o direito e justiça, e a justiça reformando as decisões que contenham erros, né, dadas em primeiro grau. Então, nesse sentido, os recursos extraordinários e especiais não se tratam de meros recursos protelatórios, mas sim de verdadeiros instrumentos de realização da justiça e de garantia da segurança jurídica. O tão falado sentimento de impunidade pode vir a se revelar até desastroso se não cuidarmos bem de que proposta é essa que a gente quer alterar, tanto do ponto de vista humanitário, como também do ponto de vista orçamentário, porque os impactos no sistema penitenciário, principalmente, recairão majoritariamente nos estados da federação, e isso impacta em danos financeiros, orçamentários aos estados. Por isso que é preciso observar isso. Também há outros aspectos, como os expositores anteriores já citaram aqui, a serem bastante observados. Primeiro, porque, embora a PEC está falando da mudança do recurso extraordinário e recurso especial, e isso se aplica a processos não só de natureza penal, de natureza civis vão ser impactados com isso. Então, ou seja,
é da gente pensar, então, as condenações em segunda instância no âmbito trabalhista, civil e tributária, como que vai ficar, então, a possibilidade de revisão disso? Em termos técnicos, é claro, inexistindo recurso a interpor, o que teremos é a antecipação do trânsito em julgado para todas essas esferas de competência, fiscal, previdenciária, tributária e civil. Muito embora eu entenda que eu acho que o cerne da proposta foi alcançar os processos penais, mas o fato é que não é isso que está ali escrito, né? Além disso, outras considerações precisam ser postas. A primeira delas é que a PEC transforma os recursos de extraordinário especial em verdadeiras ações autônomas de impugnação. E a tradição brasileira assenta uma divisão muito clara entre recursos e ações autônomas, né? Ou seja, em ações de impugnação, com base no critério subjetivo, ou seja, a relação processual. Os recursos são mecanismos de controle apresentados dentro de uma mesma relação processual. As ações de impugnação, como bem frisados aqui já pelo professor José Miguel, dá início a uma nova relação processual. E isso gera impactos. Um segundo ponto também a analisar, e isso causa verdadeira perplexidade, é a complexidade sistêmica que a PEC vai acabar provocando, né? O conceito de trânsito em julgado é um conceito jurídico positivo e acha-se previsto na Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, estabelecendo que esse marco processual ocorrerá quando não caiba mais recurso. A extinção dos recursos fará com que o trânsito em julgado aconteça após o julgamento proferido em única ou última instância pelos tribunais de justiça ou tribunais regionais e federais. Com isso, a gente está transferindo as ações revisionais, extraordinária e especial, ao posto de ações rescisórias, já que é nítida a sua função rescindente das decisões já transitadas em julgado. Esse fato cria enormes dificuldades no manejo de meios de impugnação posteriores ao trânsito de julgado. Haverá ao menos duas figuras sobrepostas, como já mencionado aqui. Uma concomitância, como já dito aqui, da ação revisional extraordinária, com a ação rescisória, com a ação revisional especial e da ação rescisória embasada no mesmo fundamento, o que teria a criar um esvaziamento entre esses mecanismos. Outro questionamento que merece ser feito é se essas implicações, como foi frisado aqui, valerão para os novos processos ou se vão influenciar os processos já em curso, como já abordado aqui pelos professores que antecederam na mesa. Por tudo isso, no nosso entendimento, é preciso ouvir os setores mais amplos possíveis para analisar se estão preparados para lidar com essa mudança substantiva na estrutura judicial do país, com inegável impacto na administração pública, nas empresas, no pagamento dos precatórios dos estados. Tudo isso tem que ser analisado. Por fim, quando a gente verifica a exposição de motivos da PEC, consta que a transformação dos recursos extraordinários e especial tenderia a não apenas remover incentivo positivo à interposição de recursos protelatórios, mas ainda a dar verdadeira efetividade às decisões judiciais, que hoje arrastam-se décadas a fio sem a devida efetivação do direito material. É inevitável analisar isso, considerar que está sendo dada uma grande concentração de poder aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais, sendo certo que o controle de suas decisões somente será possível depois do trânsito em julgado, como já foi afirmado aqui. Há um sofisma falso de que o excesso de recurso enseja demora e que gera impunidade. Não é bem assim, isso é falso. Mais do que todas as críticas à PEC mereça, em relação às justificativas e ao seu teor, o legislador deve lembrar que os meios de impugnação são, acima de tudo, uma forma de contenção e controle do poder jurisdicional. Isso a gente não pode perder de vista. O suposto privilégio à celeridade, em detrimento de outros valores igualmente importantes, levaria mais uma vez a gente a incorrer nos mitos reformistas, de que quanto mais depressa, melhor. E isso não é verdade. Trago aqui mais um detalhe. A demora ou atraso processual pode ser solucionado de outras maneiras, né? Eu acho que ninguém aqui quer um processo que dure para sempre, né? Isso impacta a vida de quem está sendo processado. E a gente que trabalha com isso sabe o quão rápido a gente quer, muitas vezes, essa decisão. Mas isso pode ser combatido por outros aspectos. O problema da demora processual passa sistematicamente pelo descumprimento dos precedentes dos tribunais.
superiores pelas instâncias inferiores. É um sintoma claro de que os tribunais estaduais atuam em descompasso com a jurisprudência do STF e do STJ. Ora, o STF foi criado na Constituição como tribunal constitucional, o STJ como tribunal infraconstitucional. Eles deveriam ter suas decisões respeitadas pelos tribunais e juízes inferiores. E, se fossem respeitadas, não haveria, então, o número de demanda, né, perante esses tribunais. Ora, a pergunta que se faz, então, é como a gente vai aqui permitir antecipar um trânsito em julgado, quando há inúmeros casos com antagonismos de teses do STJ e do STF. Então, caso esse parlamento se convença dessa necessidade e urgência de modificar o sistema recursal, eu realmente gostaria de relembrar a necessidade de repensar todo o sistema processual e levar em consideração esse descumprimento reiterado dos precedentes do STJ e do STF, que são os principais motivos dos H6 interpostos pela Defensoria Pública. Sugerimos, então, que seja aprovado, paralelamente, um rígido sistema de vinculação aos precedentes do STJ e do STF, para que, então, a gente possa, de fato, observar o cumprimento dessa jurisprudência. A Defensoria não pode ficar longe desse debate, né, como falado. O número de casos e de pessoas que a gente atende é muito e impactam em todas as áreas, na criminal, na cível. A gente vai ter gente impactada por isso em todas essas áreas. Por isso essa discussão é tão cara à Defensoria, e desde já agradeço ao convite formulado e já me coloco à disposição para seguir nesse debate. Muito obrigada.